Os 12, Shenem Assar, Oséias, capítulo 1. A palavra do Eterno que veio a Oséias, ben-Beeri, durante os reinados de Osias, Iotã, Jotão, Acás e Ezequias em Judá. Durante o reinado de Iarovã, Jeroboão, ben-Ioash em Israel, ao lhe falar pela primeira vez. O Eterno disse a Oséias: toma para ti uma mulher promíscua e gera filhos provenientes de uma meretriz, pois comporta-se a terra como uma prostituta, abandonando e afastando-se do Eterno. Ele assim procedeu, tomando a Gomer-Bate, filha de Divlaim, por mulher. Eis que ela concebeu e deu-lhe um filho. Então o Eterno disse-lhe: põe-lhe o nome de Israel, porque dentro em pouco vingarei o sangue de Israel sobre a casa de Iehu, e darei fim à realeza da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Israel. Ela concebeu mais uma vez e deu à luz a uma filha. E Deus lhe disse: dá-lhe o nome de Lo-Ruama, a quem não desperta compaixão. Porque não mais terei compaixão sobre a casa de Israel, nem serei tolerante para com ela. Entretanto, hei de compadecer-me da casa de Judá, e serão salvos, não pelo arco, nem pela espada, tampouco por batalhas, cavalos ou cavaleiros, mas pela espada, pelo Eterno seu Deus. Após haver desmamado a Lo-Ruama, ela mais uma vez concebeu e teve um filho. E o Eterno disse-lhe: põe-lhe o nome de Lo-Ami, não é meu povo, porque não sois mais meu povo, e não mais serei vosso Deus. Capítulo 2. Entretanto, numerosos como as areias do mar, as quais não se consegue medir nem contar, serão os filhos de Israel. E em vez de lhes ser dito: vós não sois meu povo, dir-se-ão a eles: vós sois filhos do Deus vivo. E serão reunidos os filhos de Judá com os filhos de Israel, e designarão dentre eles um só chefe, e subirão da terra do seu desterro, porque grande será o dia de Israel. Dizei, pois, a vossos irmãos: a mim, meu povo, e a vossas irmãs: Ruama, a que desperta compaixão. Contendei com vossa mãe, sim, contendei, porque ela não é minha fiel mulher, e portanto não sou seu marido. Fazei com que ela apague os sinais de sua prostituição do seu rosto e a marca do seu adultério de seu seio, para que eu não a despoje de suas roupas, deixando-a nua como no dia em que nasceu. A faça parecer um deserto, a transforme em terra devastada e venha a morrer de sede. De seus filhos não terei compaixão, pois em adultério foram gerados. Ao agir sua mãe como uma prostituta, ela se portou vergonhosamente, pois afirmou: buscarei meus amantes aliados, que me proporcionam pão e água, lã e linho, óleo e licores. Por isso cercarei seus caminhos com espinhos e construirei ante ela um muro, para que não possa achar seus caminhos. E ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Ela os buscará, mas não conseguirá encontrá-los, e dirá: então, hei de voltar ao meu primeiro marido, porque melhor estava eu então do que agora. Porquanto ela não percebia que eu era quem lhe proporcionava o trigo, o vinho e o azeite, e que fazia multiplicar sua prata e seu ouro, mas ela os usava para Baal. Portanto, retomarei meu trigo no tempo de sua colheita, e meu vinho em sua estação. Dela arrebatarei minha lã e meu linho, que eu havia lhe concedido para cobrir sua nudez. Ante os olhos de seus amantes mostrarei como se tornou repulsiva, e nenhum homem a conseguirá livrar da minha mão. Farei cessar sua alegria, suas festas, suas celebrações, sua lua nova, seus sábados, todas as festividades. Assolarei suas videiras e sua figueira, das quais ela dizia: é a paga que me davam meus amantes, e a transformarei numa floresta,
que será devoradas pelas feras. E a castigarei pelos dias em que trazia oferenda aos Baalins, ornava-se com seus pingentes e suas joias, e corria atrás de seus amantes, esquecendo-se de mim, diz o Eterno. Portanto, eu a seduzirei e a conduzirei ao deserto, ao exílio. E lá falarei carinhosamente ao seu coração. E desde ali devolverei seus vinhedos e transformarei o vale de Acor, destruição, num portal de esperança, Petá Tikvá. Ali então ela voltará a me responder como nos dias de sua mocidade e como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia então, diz o Eterno, tu me chamarás de Ishi, meu marido, e não mais Baalim, meu amo. Porquanto retirarei de sua boca os nomes dos Baalins, e eles não mais serão por ti pronunciados. Naquele dia farei para benefício de teus filhos uma aliança. Com as feras do campo e com as aves do céu e com os répteis, e quebrarei o arco e a espada, fazendo desaparecer da terra todas as guerras, e assim eles poderão dormir, sentindo-se seguros, e depositar-te-ei para sempre. Sim, desposar-te-ei em justiça e em retidão, em misericórdia e compaixão, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Eterno. Naquele dia eu falarei, diz o Eterno, falarei aos céus e eles responderão à terra, e a terra responderá proporcionando trigo, vinho e azeite, e estes me responderão alimentando a Israel, e plantarei para mim na terra, e terei compaixão de Lo-ruama, e direi a Lo-ammi, és meu povo, e eles responderão, tu és meu Deus. Capítulo 3. E o Eterno disse-me, vai mais uma vez e dedica teu amor a uma mulher que, embora amada por seu companheiro, era adúltera, assim como o Eterno ama os filhos de Israel. Embora se voltem a outros deuses, se deleitem com suas libações de vinho. Comprei-a então para mim por 15 ciclos de prata e um homer, mais um léter de cevada. Disse a ela, por muitos dias ficarás em solidão, não sendo adúltera como já foste, nem sendo a mulher de homem nenhum, nem sequer minha. Pois os filhos de Israel ficarão solitários por muitos dias, sem rei, sem príncipe, sem celebrar sacrifícios, sem pilares de idolatria, sem éfode, sem terafins. Somente depois os filhos de Israel hão de retornar e buscar ao Eterno seu Deus e a Davi seu rei, e virão temerosos ao Eterno e à sua benevolência no fim dos dias. Capítulo 4. Ouvi a palavra do Eterno, filhos de Israel, porque o Eterno tem uma querela com os moradores dessa terra, pois nela não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra, jurando e não cumprindo, matando, roubando e praticando adultério. Ultrapassam todos os limites, e o sangue de um crime se junta com o de outro. Por isso sim luta a terra e defiam todos os seus moradores, junto com os animais do campo e as aves do céu. Até mesmo os peixes do mar serão aniquilados. Mas que ninguém proteste nem expresse sua reprovação, pois teu povo se comporta como aqueles que lutam contra os ensinamentos do sacerdote. Por isso tropeçarás à luz do dia, e tropeçará contigo o falso profeta como se fora noite, e tua mãe, a nação, será por mim destruída. Meu povo foi silenciado por falta de conhecimento. Por rejeitares o conhecimento, também serás rejeitado por mim, e não te aceitarei como meu sacerdote, porque te esqueceste da Torá de teu Deus. Assim também hei de esquecer teus filhos. Quanto mais proliferavam, tanto mais pecavam contra mim. Por isso transformarei em vergonha sua glória. Devora as ofertas por pecados que meu povo oferece, e seus corações anseiam somente por iniquidades. Não difere o povo do seu sacerdote. Por isso hei de castigá-lo, por terem escolhidos estes caminhos, e serão pagos em conformidade com suas ações. Eles comerão, mas não conseguirão se fartar. Serão promíscuos, mas não proliferarão, porque se apartaram do Eterno, deixando de seguir seu caminho. Promiscuidade, vinho e mais vinho dissipam a força do coração.
Meu povo pede conselho a seu ídolo de madeira e recebe orientação do bastão dos adivinhos, porque seu comportamento adúltero perturbou, fazendo com que errasse o seu caminho e se apartasse do seu Deus. Celebram sacrifício nos cumes dos montes e fazem oferendas sobre o alto das colinas, sob as azinheiras, os álamos e os terebintos, porque as suas sombras lhe parecem boas. Por isso promíscuas se tornam vossas filhas e adúlteras e adultério cometem vossas noras. Não castigarei vossas filhas por se prostituírem, nem vossas noras por cometerem adultério, porque eles mesmos, os pais e os maridos, se unem a rameiras e oferecem sacrifícios com prostituta. E o povo não entende este comportamento. O povo que não entende este comportamento fica perturbado. Ainda que tu, ó Israel, te prostituas, não tragas culpa sobre Judá, que tu não venhas a Gilgal nem suba a Bet-Eve, nem jures pela vida do Eterno, porquanto Israel é obstinado qual novilha selvagem. Haveria então o Eterno de alimentá-lo como um cordeiro em um vasto pasto? Efraim está apegado aos ídolos, deixa-o, pois. Quando termina sua bebedeira, entrega-se à prostituição, e seu chefe se envolve completamente com sua própria desonra. O vento os faz cambalear em seus abrigos e serão envergonhados por oferecer sacrifícios idólatras. Escutai o sacerdote, ouvi a casa de Israel, e prestai atenção à voz da casa real, porque este é o vosso julgamento. Tende sido para mim uma cilada sobre Tabor uma rede estendida. Os apóstolos chafurdaram em matança, e todos me rejeitaram. A Efraim conheço bem, Israel não consegue se ocultar de mim. Agora, Efraim, praticaste adultério, e Israel se contaminou. Não renunciarão às suas ações para retornar a seu Deus, porque o espírito da concupiscência os envolve e os faz ignorar o Eterno. Mas o orgulho que desaparecerá da face de Israel testificará contra ele. Israel e Efraim tropeçarão por sua iniquidade, e Judá também há de tombar com eles. Ao Eterno hão de buscar com seus rebanhos e as suas manadas, mas não o encontrarão, porque ele já terá se afastado deles. Eles agiram traiçoeiramente contra o Eterno, ao gerar filhos escuros. Agora, por ocasião da lua nova, serão destruídos, tanto eles quanto seus campos. Fazei ressoar em Gival Shofar, e em Ramá as trombetas. Soai o alarme em Bet-Aven, pois te busca o inimigo ao Benjamim. Efraim se desesperará no dia da retribuição. As tribos de Israel darei a conhecer o que virá a ocorrer. Como usurpadores que removem os limites, assim se comportam os príncipes de Judá. Minha ira sobre eles será derramada, como uma torrente de água. Efraim foi pilhado e destroçado, porque voluntariamente buscou a corrupção. Por isso, sou para Efraim como uma traça que rói, para a casa de Judá como uma porção que faz apodrecer. E Efraim se apercebeu de sua enfermidade e Judá de seu ferimento. Então Efraim resolveu ir à Síria buscar socorro com o rei adversário, mas ele não trará sua cura, nem removerá sua dor. Serei para Efraim como um leão, e como um filhote de leão para a casa de Judá. Eu arrebaterei a presa e ir-me-ei levá-la. Não haverá quem a livre. Voltarei a meu lugar até que reconheçam seus pecados e busquem vislumbrar minha face, em sua aflição de buscar-me com empenho, dizendo. Capítulo 6. Vinde e voltemos ao Eterno, porque ele que nos feriu trará nossa cura. Ele que desferiu sobre nós seu castigo, atará nossas feridas. Em 2 dias nos reviverá, e no terceiro reerguer-nos-á, para que possamos viver em sua presença, e saibamos conhecer e reconhecer com ânsia ao Eterno, pois sua vinda é tão certa como o alvorecer, e será para nós uma bênção como a chuva que rega a terra. Que poderei fazer por ti, ó Efraim, e por ti, ó Judá? Porque vossa benevolência é evanescente como a nuvem matutina, e se evapora como orvalho. Por isso esculpi minhas palavras com clareza através dos profetas, e destruí os pecadores com as palavras da minha boca.
Acaso a sentença deles poderá brilhar como a luz? Pois o meu desejo é benevolência e não sacrifício, é conhecimento de Deus, não oferta de elevação. Mas eles, como Adão, transgrediram a aliança da terra que lhes concedi, agindo traiçoeiramente contra mim. Gileade é uma cidade habitada por praticantes de iniquidade, está marcada por pegadas ensanguentadas. Como bando de salteadores aguardam uma vítima, assim comportam-se os sacerdotes. Eles cometem assassinato no caminho de Shechem. Sim, cometem barbaridades. É terrível o que tenho visto na casa de Israel. Prostituição impera em Efraim, e Israel foi contaminado. E tu também, ó Judá, precisa ser julgado antes que eu possa retornar meu povo do cativeiro. Capítulo 7. Quando eu pretendia trazer salvação a Israel, veio a revelar-se iniquidade de Efraim e a maldade de Choram, porque se comportam fraudulentamente, e enquanto o ladrão penetra para roubar, emerge uma quadrilha praticando assaltos. Eles não reconhecem em seu coração que seus atos malévolos estão ante mim, pois estão totalmente envolvidos pelas ações que praticam. Vejo-as ante minha face. Fazem o rei regozijar-se com sua perversidade, e os seus príncipes com suas falsidades. São todos adúlteros, deixando arder suas paixões como no forno aquecido pelo padeiro. Sua inclinação para o mal aguarda que fermente a massa, para então liberá-la. No dia da coroação de nosso rei, os príncipes tornam um enfermo, com o calor de tanto vinho, e ele estende sua mão aos escarnecedores. Eles exaltam seus corações como se aquece um forno, enquanto esperam. Sua massa repousa por toda a noite, pela manhã assa na abrasadora chama do forno. Ardem todos eles como um forno e ignoram seus juízes. Tombam todos seus reis, ainda assim não há entre eles quem me busque. Efraim se dissolveu entre os outros povos e parece agora um bolo que não foi terminado de cozer. Estrangeiros consumiram sua força e ele não se apercebeu. Fios grisalhos mesclam sua cabeça e ele não parece perceber. Antes sua face foi envergonhada da glória de Israel, mas ele não se voltou para o Eterno e não o tem buscado. Em que pese tudo isso? Efraim veio a ser como uma pomba ingênua, sem compreensão, clamam ao Egito, apelam à Síria. Mas para onde quer que dirijam, estenderei sobre eles minha rede. Derrubá-los-ei como se fossem aves do céu, castigá-los-ei como eu lhes anunciei na sua congregação. Ai deles, porque se apartam de mim, e não souberam me obedecer. A destruição se abate sobre eles. Haveria eu de livrá-los, vendo que não me têm mentido? E não clamaram por mim em seus corações, ainda que em seus leitos se derramem lágrimas, reúnem-se em busca de grãos e vinho, mas não me buscam, antes se rebelam contra mim. Embora eu tenha adestrado e fortalecido seus braços contra mim, tramam maldades. Eles querem se voltar, mas não em elevação. Passar a ser como um arco não confiável. Cairão seus príncipes pela espada devido à violência com que vociferam suas línguas. Tornar-se-ão motivo de zombaria na terra do Egito. Capítulo 8. Leva a trombeta à tua boca para soar o alarme, pois eis que, qual águia contra sua presa, vem o inimigo contra a casa do Eterno, porque foi transgredido minha aliança e infligida minha Torá. A mim teria que clamar Israel: ó Deus, nós te reconhecemos, pois Israel esqueceu o benevolentíssimo, e por isso, pelo inimigo, será perseguido. Eles coroaram reis, mas não de minha escolha. Estabeleceram príncipe em seu conhecimento. Usaram sua prata e seu ouro para construir ídolos, que afinal trariam sua destruição. Teu ídolo moldado em forma de bezerro, ó choro, só traz rejeição. Intensifica-se contra eles minha ira. Por quanto tempo ainda serão incapazes de conseguir se purificar? Pois Israel construiu, é obra de um artesão, e não um Deus. Estilhaçado será o bezerro de choro. Se ventos semearam, colham tempestade. A espiga não produzirá fruto, e não conseguirão produzir farinha.
e se produzirem estranhos a devorarão. Israel foi engolido por inimigos e tornou-se entre as nações como um vaso sem utilidade. Porquanto subiram a Assíria um asno selvagem que caminha sem direção. Efraim teve que pagar para ser amado. Ainda que paguem as nações, a eles usei agora de juntar e serão humilhados em decorrência dos erros praticados por seu rei e seus príncipes. Pois multiplicou Efraim o número de seus altares pecaminosos. Sim, somente para pecar-lhes têm servido os altares. Para eles escrevi os fundamentais princípios de minha Torá, mas eles os consideraram como temas estranhos. Quanto aos sacrifícios que me eleva através do fogo, que abata os animais e os comam, porque o Eterno não aceita suas ofertas de elevação. Ele recordará as suas iniquidades deles e os punirá por suas transgressões. Ao Egito retornarão. Porque Israel se esqueceu de seu Criador e construiu palácios, e Judá tem multiplicado as cidades fortificadas, mas serão varridas pelo fogo suas cidades e destruídos seus palácios. Capítulo 9. Não te regozijes, ó Israel, como se exalta os demais povos, porque te apartaste do teu Deus, preferiste receber a paga rameira em cada depósito de trigo. O celeiro e o lagar não lhes fornecerão alimento, e serão defraudados pelo vinho novo. Não viverão na terra do Eterno, antes Efraim voltará ao Egito, e alimentos impuros comerão na Assíria. Não oferecerão libações ao Eterno, pois não lhes serão agradáveis. Seus sacrifícios serão para um alimento genutado, que torne impuro os que dele se nutrem, que consumam seu pão, pois não poderá ser trazido à casa do Eterno. Que fareis no dia que já está determinado, no dia da festividade do Eterno, pois se escaparam da destruição? Ao Egito serão recolhidos e em Mêfis serão sepultados. Seus preciosos tesouros de prata ficarão envolvidos por urtigas e espinhos brotarão em suas tendas. Chegaram os dias da punição, os dias da retribuição. Que Israel saiba disso. Tolo é o falso profeta, e louco se tornou o homem de espírito devido à sua terrível iniquidade. Grande é o antagonismo que despertastes. Afirma falsamente o profeta de Efraim, está com seu Deus, mas uma rede de intrigas o envolve, provoca indignação na casa do Eterno. Corromperam-se tanto quanto nos dias de Givá. Será lembrada sua iniquidade, e serão punidos seus pecados. Entusiasticamente, considerei Israel como preciosa uva encostada por um viajante no deserto. Encarei vossos pais como primícia de uma figueira em sua primeira colheita, mas apenas chegaram a Baal-Peor, dedicaram-se à infâmia. Tornaram-se detestáveis pelas escolhas que fizeram. Quanto a Efraim, a sua glória desaparecerá como se desvanece uma ave em voo para um horizonte longínquo. Cessará de crescer, mas não ocorrerá o nascimento, ninguém sequer conceberá. Sim, ainda que crie seus filhos, eu deles os privarei, antes que atinja a maioridade. Lamentos erguerão, também quando eu deles me apartar. Assim como a Tiro, vejo Efraim estabelecido em um lugar agradável, mas tentando defendê-lo, entregará seus filhos à matança. Dá-lhes, ó Eterno, que estes estão a merecer. Uma meretriz estéril, peito atrofiado, incapaz de amamentar. Em Gilgal, centro de idolatria, concentra-se sua maldade, por isso ali despertaram minha ira, pela iniquidade de suas ações expulsá-los-ei da minha casa. Não mais os amarei, pois todos os teus príncipes são rebeldes. Efraim foi castigado, sua raiz foi secada e não frutificará. Ainda que gere, matarei o fruto amado de suas entranhas. Meu Deus os repudiará, porque não souberam obedecê-lo. Errantes se tornarão entre todas as nações. Capítulo 10. Israel era uma vinha luxuriante, produzia frutos em quantidade, e quanto mais seus frutos aumentavam, ela incrementava seus altares. Quanto mais fértil era a terra, mais numerosos eram os seus monumentos. Seu coração se apartou dele, e agora serão assolados por sua culpa.
Ele derrubará seus altares e arruinará seus monumentos. Certamente dirão: não temos rei, porque não temos ao Eterno. Não tememos ao Eterno. E o que um rei poderia fazer por vós? Dizem palavras vãs, juram falso e fazem pactos. Seu juízo brota como cicuta nos sulcos do campo. Os moradores de Choro se atemorizarão ante os ídolos em forma de bezerro e Bet-Ever. Pois o povo acerca deles se lamentará junto com seus sacerdotes idólatras, que se regozijavam com sua glória. Agora desvanecida, também será levada a Síria, como presente para o rei adversário. Sobre Efraim recairá a vergonha, e Israel se envergonhará do seu próprio conselho. Quanto a Choro, desaparecerá seu rei como espuma sobre a água. Também os lugares elevados de Bet-Aven, onde florescia o pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e sarças cobrirão seus altares, e as montanhas dirão: cobre-nos, e as colinas: cai sobre nós, para encobrir sua vergonha. Desde os dias de Givá tens pecado, Israel. Entretanto, a guerra contra os iníquos ali não te abateu. Hei de punir-te no momento em que eu determinar, e juntar-se-ão contra ti os povos, estando tu aprisionado por tua iniquidade. Efraim age como uma novilha domesticada, que prefere debulhar a ará. Sobre sua nuca delicada coloquei o jugo, farei Efraim arar junto com Judá. Jacó arrastar a grade, que esmigalhará os torrões. Semeai para vós justiça, é tempo de buscar o Eterno, até que ele venha, se derrame sobre vós justiça. Araste maldade, pelo que colheste iniquidade. Alimentaste-vos com o fruto da má-fé, pois confiaste para indicar vossos caminhos somente nos homens que consideraste poderosos, sem buscar a orientação do Eterno. Por isso tumulto envolverá vossos ossos e serão saqueados vossas fortalezas, como Shalman saqueou Bet-Arbel no dia da batalha, quando mãe e filhos foram assassinados juntos. Ao romper da madrugada, será totalmente silenciada o rei de Israel. Capítulo 11. Quando Israel era uma criança, eu amava e o salvá-lo do Egito. Chamei-te meu filho. Mas quanto mais eu chamava meu profeta, mais se afastava dele. Sacrificavam aos Baalins e queimavam incenso dedicado a ídolos. E eu ensinei aos de Efraim a caminhar, tomando-os por minha mão, mas eles não conseguiam reconhecer que eu era quem os amparava. Atraí-os para mim com sentimentos de carinho e laços de amor, e era para eles como pastor que retira o jugo de seus animais e os alimenta com ternura. Israel não retornará à escravidão na terra do Egito, mas a Assíria dominará como rei, porque não quis se arrepender e voltar-se para mim. E descerá a espada sobre suas cidades e consumirá seus portais, porque atenderam somente a seus próprios conselhos. O meu povo hesita em voltar para mim, ainda que do alto chamo nos profetas, e ninguém quer verdadeiramente se elevar. Como hei de abandonar, ó Efraim? Como hei de te deixar, ó Israel? Como hei de fazer contigo como fiz com Admá? Por acaso hei de te colocar como Sevoim? Meu coração se enternece dentro de mim, faz acender meu remorso. Conterei o ardor da minha ira? Não me voltarei para destruir a Efraim, porquanto eu sou Deus, e não o homem. Eu sou o Santíssimo que está em teu meio, e não me deixo dominar pela fúria. Eles andarão após o Eterno, que rugirá como leão, porque certamente rugirá, e seus filhos acudirão tremendo. Desde o oeste virão tremendo como um pássaro desde o Egito, e como uma ponta de terra da Síria, e os farei habitar em suas casas. Capítulo 12. Envolveu-me a Efraim com mentiras e a casa de Israel com enganos, mas Judá ainda se comporta com obediência ao Eterno, é fiel ao Santíssimo.
Efraim agarra-se apenas ao vento e segue atrás do vento leste. Todo dia gera mentiras e pratica saques. Faz um pacto com a Síria e transporta azeite para o Egito. O Eterno tem uma controvérsia com Judá e castigará Jacó conforme a iniquidade de seus caminhos, fazendo com que sua paga corresponda às suas ações. Ainda no ventre da sua mãe, segurou seu irmão pelo calcanhar e com seu vigor pelejou com um ser de aparência divina. Lutou, pois, com um anjo e prevaleceu. Suplicou-lhe o anjo que o deixasse partir, dizendo: Ele nos encontrará em Betel e nos falará. Mas somente o Eterno, o Deus dos exércitos, eterno é o seu nome. Portanto, volta-te para teu Deus. Seja benevolente e justo e espera por ele sempre. Mas, em vez disso, comportaste como um mercador com balança enganosa, que se compraz em ludibriar. Efraim disse: Tornei-me abastado e consegui poder, porque soube fazer com que toda a minha labuta não tenha demonstrado iniquidade, nem dado margem que encontrasse em mim pecado. Mas eu sou o Eterno teu Deus, desde quando estava na terra do Egito. Fartei habitar novamente em tendas, como nos dias antigos. Tenho falado aos profetas e lhes feito perceber visões, através deles tenho te apresentado parábolas. Por ter Gileade entregado-se à iniquidade, tornou-se vão tudo o que fez. Em Gilgal oferece novilhos em sacrifício, seus altares idólatras, que são como os montes da terra, interrompendo os sulcos dos campos. Jacó fugiu para Harã, e Israel trabalhou como servo para conseguir uma esposa. Como pastor aguardou ovelhas para conseguir uma esposa. Por meio de um profeta tirou o Eterno de Israel do Egito, e por meio de um profeta Israel foi guardado. Apesar de tudo isso, Efraim provocou-me amargamente, pelo que recairá sobre ele o seu sangue, e o Eterno dar-lhe-á justa paga por suas ações. Capítulo 13. Quando Efraim se pronunciava, tremia ante suas palavras, pois se tornara exaltado em Israel, mas ao pecar por Baal veio a perecer. E agora pecam mais e mais, e por sua prata fundiram imagens ídolos em forma de bezerro, criados por sua incompreensão, obras de artesão que passaram a adorar, dizendo acerca deles: o que lhes oferecem sacrifício poderão beijá-los. Por isso serão como a nuvem que passa rápida pela manhã, como o orvalho que logo desaparece, como a palha que é arrastada pelo vento, como fumaça que desvanece ao sair pela janela. Mas eu sou o Eterno teu Deus, que te livrou da terra do Egito. A nenhum outro Deus conheces além de mim. Não existe Salvador. No deserto te conheci, na terra da seca terrível. Quando os levei a uma terra de abundância e se fartaram de comer, sentiram exaltado o meu coração, seu coração, e se esqueceram de mim. Por isso hei de comportar-me com eles como um leão e como leopardo, espreitando junto ao caminho. Recebê-los-ei como a ursa raivosa de quem retiraram os filhotes. Romperei a armadura de seus corações e os devorarei como a leoa. Como a besta selvagem serão destroçados. Esta é a causa da destruição, Israel. Estares contra mim, estares contra a tua ajuda. Onde está teu rei, para que salve tua cidade? E onde estão os teus juízes, os quais pediste um rei e um príncipe? Em minha ira te concedi um rei, e por minha fúria retiro de ti. Pare sobre Efraim sua iniquidade, seu pecado está como num depósito. Assaltá-lo-ão dores como as de uma mulher em parto. É um filho insensato, que há muito deveria ter deixado o lugar do nascimento. Deveria eu resgatá-lo do poder do Sheol, morada dos mortos? Ó pragas, ó destruição, ó Sheol, que arrependimento não se apresente a meus olhos. Porque ainda que seja fecundo entre teus irmãos, virá do deserto um vento, o vento do Eterno, que sobe escaldante do deserto, e secar-se a tua fonte, e serão destruídos teus tesouros. Capítulo 14. Choram pagará por suas culpas, por haver se revelado contra seu Deus, pela espada cairão, retalhados serão seus infantes, e estraçalhados suas mulheres grávidas.
Retorna, ó Israel, ao Eterno teu Deus, porque tuas iniquidades provocou todos esses tropeços. Busca palavra sincera, com elas retorna ao Eterno. Diz-lhe, perdoa nossa iniquidade e aceita nossa boa intenção. Aceita o pronunciamento dos nossos lábios, em substituição à oferta de novilho. Reconhecemos que a Síria não nos salvará, que não montaremos mais cavalos egípcios para a guerra, nem dirigiremos pelos deuses que são obra de nossas mãos. Pois reconhecemos que somente de ti, órfão, receberá misericórdia. Curarei vossa apostasia e vos amarei francamente. Porque minha ira se apartou de vós. Serei como um orvalho para Israel, que há de florescer, como o lírio e aprofundar suas raízes, como o cedro do Líbano. Estender-se-ão seus ramos e sua beleza será como o da oliveira, sua fragrância como a do Líbano. Os que habitam sob sua sombra farão novamente crescer o trigo, florescerão como a videira. Seu perfume será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: para que haveria eu agora de querer ídolos? Quanto a mim, eu lhe responderei e observarei. Sou como o cipreste verde, de mim provém teu fruto. Quem é sábio que possa compreender tudo isso? Quem é prudente que as saiba reconhecer? Porque os retos são os caminhos do Eterno, por onde em segurança caminho justo, e onde cambaleitram e tropeçam os malévolos.